Voltando aí para o nosso atleta Hudson, que é o atleta natural, porque isso me aguça curiosidades, né? Assim como eu e o público também de casa deve estar super curioso. Como é a finalização? Vamos falar da finalização desse atleta. Tá. Como é que foi? Vamos falar da finalização alimentar. Vamos falar da alimentação. Tá. Depois a gente vem na questão da água. Aí eu já vou... Como a gente vai pegando o feeling também Sim. do corpo do atleta, e ele tem muita facilidade em abaixar o BF. Então, o que a gente pensou como estratégia? Fazer um cutting, que é aquele período de perca de gordura um pouco mais longo, como ele não tem esse recurso ergogênico que ajuda a segurar a massa muscular, vamos fazer um pouquinho mais longo para ele perdendo só a gordura ali aos poucos e a gente preservar ao máximo a massa. E não cair tanto também os rendimentos no treino se a gente tirar muita caloria de uma vez. E ele foi respondendo bem. O percentual de gordura baixando, e a gente tem o parâmetro visual, a gente sabe quando um atleta está pronto para competição ou não. E a gente faz a avaliação física completa. E próximo da competição, o percentual de gordura dele já estava muito baixo. O corpo dele já estava muito estético. Então, Reinaldo, ele não teve que zerar carboidrato nenhum dia. Muito legal isso daí. Nem um dia da preparação. Porque ele fez todo um trabalho com constância. Ele não furou a dieta, então ele não teve que correr atrás de prejuízo. Ele fez o trabalho certinho. Então ele estava pronto ali já 1-2 semanas antes, ele já estava pronto. Era só a manobra de água mesmo. Tá, então dá um spoiler aqui pra nós. A galera tá assistindo, eu já tô curioso. Eu sei que quem quiser tem que comprar a consultoria de vocês. Não zerou carbo, mas vocês fizeram low carbo, baixou o carbo. Baixou o carbo, mas ainda Não foi... zerou nenhum dia. Não zerou nenhum dia e Tá. vou até abrir aqui a quantidade. Ele comia 4 vezes por dia 200 gramas de batata doce. E chegou no... E ele era o atleta mais condicionado do palco, sem hormônio e comendo essa quantidade de carboidrato. Essas 4 refeições, ela entrava sempre no período antes das 18 ou até após as 18? Não existe isso. O corpo não sabe o horário. Entrava Sim. também após as 18. Porque eu falo isso daí porque também já chegaram aqui pra nós, alguns caras que trabalham, tem um diferencial, não carbo à noite nem nada. Ele carbava à noite também. Carbava à noite. A gente só tirou o carbo dele da última refeição mesmo, mas pensando na síntese do glicogênio para o horário que ele treinava. Então, assim, o horário mais afastado do treino não tinha necessidade dele comer o carboidrato, que era, coincidentemente, a última refeição. Por exemplo, se ele treinasse logo pela manhã, não tem por que não comer carboidrato à noite, né? É a sua fonte de energia, o glicogênio, para ser usado ali no treino, para ter um rendimento maior e até gastar mais calorias do que se não tivesse comido e fazer um treino mais ou menos. E uma outra pergunta que eu tenho pra vocês. Não zerou o carbo, correto? O treino foi um treino de volume, né? Com progressão de carga. Aí só Isso. te cortar um pouquinho, que a gente veio fazendo esse cutting com essas quantidades, e aí no final, esse era o dia de carbo alto dele, a gente fez uma ciclagem de carboidrato para acelerar o metabolismo, estimular um pouquinho mais, mas nem no dia de carbo baixo ele chegava a zerar, tá? Ele chegava ali a 100 gramas no carbo baixo, 150 no médio, 200 no alto, não oscilava muito disso. Tá, mas falando de carboidrato então, ainda entrando nessa questão que já estava no cut. O corpo dele se adaptou? Como é que foi? Teve alguma estratégia do dia de refeições livres? No dia do campeonato? Não, antes do campeonato. Não, antes do campeonato a gente fez refeição livre com ele, acho que 2 semanas antes. Respondeu? Não foi nem refeição livre, foi refeed. A gente aumentou as quantidades de carboidrato porque a gente não sabia como o corpo dele responderia. Então não queríamos correr o risco de sujar, aumentar um pouquinho o BF, porque como ele é natural seria mais difícil para tirar. E a gente não queria correr esse risco porque o trabalho estava indo muito bem. Então a gente só aumentou as quantidades de carboidrato para ver como ele respondia mesmo, até para ter uma noção de como seria o dia do carb up para ele. E ele respondeu muito bem. E assim, o corpo dele no outro dia parecia que ele não tinha comido nada, já voltou ao normal. Tá. A gente vai entrar na pergunta que eu te fiz, mas antes dela, você contou algo que ele era... A refeição de proteína dele era... Comia linguiça e ficava trincado. Isso, era... arroz com linguiça. Arroz com linguiça. Até abrindo um pouco da história dele, acho que ele dá essa permissão pra gente, que a gente tem uma relação muito boa. A gente realmente abraçou esse menino, claro que além do potencial dele genético que a gente viu. Também, é um moleque muito bom. Ele é um bom menino e assim, ele não tinha condições financeiras de arcar com a consultoria. E claro que foi vantajoso para nós ter um atleta campeão, mas a gente também aproximou ele do sonho dele. Isso foi uma coisa que nos moveu e estava muito distante para ele na realidade dele,
porque além de não ter esse direcionamento de treinamento, ele comia linguiça como fonte de proteína, e a gente sabe que tem muita gordura, embutido, não é um negócio legal pro físico, porque era a proteína mais barata que ele podia consumir, né? E a gente conseguiu patrocínio, conseguiu ajustar as coisas, ele também se apertou um pouquinho, trabalhou a mais para conseguir arcar com a dieta e o resultado foi mais incrível ainda. Tá, mas essa refeição de linguiça com arroz veio até qual período? Vocês treinaram ele durante 6 meses? Não, isso foi antes da gente começar a treinar com ele. Que a gente viu, putz, meu, você tem esse físico. Exatamente. Quando a gente... Pode falar. Não, quando a gente viu isso, a gente falou, pronto, é agora. É agora que ele precisa da gente, porque se ele tem um físico legal, né? Tem um potencial, a gente viu um potencial. Né? Com esse físico, comendo arroz com linguiça, imagina quando ele entrar no método JL, com a nossa nutricionista, toda com a equipe, falei, cara... Ele já, assim, a gente falou que ele tinha um físico de lutador trincado, que já é um físico que muita gente almeja na academia, tá? Já era o físico que ele tinha. Ele já tinha esse físico treinando com um método que não era adequado para hipertrofia e comendo, assim, uma dieta que também não era a melhor para definição muscular, e ele já apresentava aquele físico. A gente falou, meu, esse moleque é um fenômeno. Precisa de investimento. Ou seja, comia linguiça e ficava trincado. Comia linguiça e ficava trincado. E aí não tem um pejorativo, comia linguiça e ficava todo cortado. Todo rasgado, né? Todo rasgado. Ele ficava rasgado na linguiça. Fica bravo com a gente, hein, pai? Não. A Alcione veio aqui e falou, comia cabeça de peixe e a galera curtiu pra caramba. Eu vi esse corte. A Alcione é fantástica. Ficou bacana. Então, a história dele é bacana. É bacana. Conecta a galera, conecta. É. Porque o que acontece? A gente brinca, mas a real é assim. Descontraído, só nasce né? pra todos. Sim. Então não é porque o cara não teve lá as condições, né? Quem esteja assistindo, puta, eu como uma refeição que não é tão saudável e meu corpo já tá legal, pô, se eu conseguir um pouco mais de investimento, se eu conseguir um pouco mais de recurso, eu posso me consagrar um atleta. Isso é bacana, entendeu? Isso conecta. E mostra muito o querer, né? E a realidade. Porque tem muita gente que também tem um acesso e aí coloca desculpas porque não consegue, né? Sim. Então, quando a pessoa tem o querer de verdade... Mas o interessante também nisso aí, falando na parte nutricional, o interessante que a gente fez, a gente conversou com a nossa Nutri, explicou, né? Fizemos todo o acompanhamento e falamos também, não adianta colocar coisa muito cara. Exato. Temos que fazer a dieta mais básica, barata e limpa possível. Porque assim, não dá. Não vou você sabe, a parte que da alimentação de você for patrocinar um atleta na parte nutricional, é muito dinheiro. E a gente não tinha. Sim. Então a gente teve que, né, fazer uma estratégia que ele conseguisse também comprar. Não, né? Finalização. Não vai comer linguiça. Não vai comer linguiça. Tal. Não vai ser linguiça, mas vai ser uma proteína legal, né? A alimentação. Foi importante você falar, porque é questões culturais. Né? A gente tem que analisar isso daí. Porque você pode fazer uma alimentação hiper mega cara e fazer uma alimentação boa com um recurso um pouco mais, né, onde o seu braço possa alcançar. Sim. Então foi legal vocês levantarem isso daí e vocês tiveram a nutricionista de vocês para dar esse suporte. Exatamente. Sim. Tá. Voltando ainda para a preparação do nosso atleta aí, e aí você não cortou o carbo, fez o carbo alto, o corpo respondeu, e aí entrou o cardio entra pra ele, tipo, buscar a pele fina, pra dar uma afinada, como é que foi? O cardio entrou só no final. Só no final? Só no final, assim, 2 meses pra competição, mais ou menos. E quantos de cardio vocês estavam 30 minutos por dia e não fazia nos treinos de perna que eu queria que ele arrebentasse mesmo e tivesse uma recuperação melhor, que era a parte mais fraca do físico. Muito bom mesmo. E a suplementação dele veio pesada ou não? A gente arrumou o parceiro pra ele de suplementação, Básico. Creatina, que a gente precisa suplementar, você não consegue tirar da dieta. As vitaminas e minerais diárias. E o whey a gente usou até certa parte da preparação. Depois a gente cortou e deixou só frango e ovo como fonte de proteína. Então agora vamos para a semana do campeonato do atleta natural. Como foi essa questão da água, do sal? Quais foram as estratégias que vocês utilizaram? Como ele já apresentava um físico muito bem desenvolvido, ele não segurava muita água e ele já comia quantidades moderadas de sal, eu não mexi no sal. Tá. Ele manteve as mesmas quantidades de sal, né, nas refeições. Eu não quis mexer no sódio dele. Eu fiz apenas a manobra de água. Não tinha necessidade de fazer a manobra de sódio porque ele já estava muito condicionado.
Ele já estava muito condicionado. E aí, fazendo a manobra de água, eu calculei, não me lembro agora, pelo peso dele, a quantidade que ele ingeria a dia. Eu comecei com o dobro dessa quantidade e fui abaixando. E a gente não chegou a zerar também a água, né? Interessante. No dia do campeonato, eu zerei na noite, né, antes da competição. E aí a gente começou a carbar um pouco mais. Começou a encher, puxar mais água, trazer um condicionamento ainda melhor. Mas justamente eu percebi que o corpo dele estava ficando um pouco mais flat. Até pela questão de ser natural, de ser a primeira finalização. Você sabe que não segura tanto, né? O corpo nunca passou por aquele processo de desidratação severa. E aí com um pouquinho de carbo, eu manipulei pequenas quantidades de água no dia do campeonato. Pequenas mesmo. Mas isso trouxe vida ao físico, deixou mais cheio e não embaçou. E para subir no palco, você também fez a mesma estratégia que os atletas fazem, padrão? Você deu tipo sódio, aumentou, Ruffles, Coca, zero? Sódio a gente aumentou. Eu não quis correr o risco de doce, porque alguns doce de leite não, mas os outros doces vêm com muita gordura. Não quis usar essa estratégia, usei carbo limpo, mesmo arroz, né, durante quase todo o carb-up ali. E aí, poucos momentos antes de aquecer para subir no palco, aí eu coloquei o sódio. E respondeu muito bem. Então, vocês entraram só com carbo, só o arroz? Só o arroz. Praticamente o carb-up todo. Não entrou mais nada? Mais nada. No final que a gente colocou lanche, a gente também deixou ele comer algumas batatinhas fritas, assim, para trazer mais esse sódio. Frita não, aquelas Ruffles, né? Tipo Ruffles, Pringles. Mas saltou, vascularizou bem? Vascularizou. Respondeu? A resposta dele é muito aguda, é muito rápida. Chocolatinho você não jogou nada? Não jogou nada. Zero. Cara, e respondeu bem. Respondeu muito bem. Parabéns, a genética também favoreceu muito. Favoreceu né? muito. E é o que a gente notou desde o começo do treinamento. A resposta dele é muito rápida a tudo. Mudou a dieta, 3 dias o corpo dele tá diferente. A pele deu pra puxar legal, ficou bacana. Reinaldo, ele era o mais condicionado do campeonato. Campeonato inteiro. Ele era o mais condicionado. Lembrando-se que o campeonato tá aberto para quem faz uso ergogênico e quem não faz. E quem não faz. Fique à vontade. Exato. Ele entrou e competiu com atletas que estavam com recurso de ergogênico. Ele era o mais condicionado. Eu competi 4 vezes. Competi com recurso ergogênico. Fiz o trabalho certo. Fui campeão algumas vezes, outras não. Sempre subi com um bom condicionamento, né? Na prova aqui, sempre subi com um bom condicionamento. Um dos melhores, né? Também já. Na parte baixa das costas, aquela fibra de lombar, árvore de Natal, eu nunca subi com o condicionamento que ele subiu. E a estratégia que eu usei com ele foi bem parecida com as que eu usei em mim. E o que legal que você falou, 6 meses antes, porque o cara não fazia nem terra. Exato. E respondeu. Fibrou a lombar assim, impressionante. Ele impressionante. Um condicionamento impressionante.